Lucas Paquetá concedeu uma entrevista coletiva e, perguntado se recebeu alguma proposta oficial de algum clube europeu, ele disse que não. Oficialmente nada chegou a ele. Mas que os empresários dele estão conversando com o Flamengo sobre alteração no seu contrato e com multa majorada, salário com certeza maior, ele não disse isso, mas evidentemente que ele terá um reajuste salarial e uma multa mais possante para que o Flamengo receba o que entende ser justo pelo Paquetá. E que futuramente, sim, ele pensa em jogar no futebol europeu, mas no momento ele está focado no Flamengo, ele quer jogar no Flamengo, ele é Flamengo, ele está realizando o primeiro sonho dele. O segundo vai ser no futuro ir para um clube europeu. O mundo inteiro está de olho na base do Flamengo. E por que isso? Não é à toa não, é porque o trabalho que é feito dentro do Flamengo com as categorias de base, antigamente se falava categorias inferiores, não existe isso, categoria não é inferior, a categoria de base é o maior patrimônio que o clube tem. O Flamengo ele tem um trabalho muito sério, muito bem feito nas categorias de base. Inclusive, parabéns ao Carlos Noval, que é dirigente hoje do profissional, mas que implantou tudo isso 9 anos atrás, que dali saíram Vinícius Júnior, o Jean Lucas, o Viseu, o Paquetá, o Lincoln, essa garotada toda, e outras que vêm por aí. Tem muito garoto bom na nossa base. Esse trabalho na base rubro-negra, ele é muito importante, inclusive porque os atletas eles recebem um tratamento especial de fortalecimento, de musculação, de altura, e isso foi feito com o Vinícius Júnior, com o Lincoln, com o Viseu, com o Jean Lucas. Vocês veem que não são jogadores frágeis, eles são jogadores que aguentam pancada, são jogadores fortes e faz toda a diferença nas categorias sub-15, sub-17, sub-20, porque eles enfrentam adversários que não têm esse mesmo preparo que o Flamengo dá aos seus atletas da base. E isso daí é importante, colocar os garotos para treinar com os profissionais. Nós já temos hoje, treinando entre o time principal, o lateral esquerdo Michael, nós temos o Hugo Moura, que já treinou também nos profissionais, o Lucas Silva, que é uma promessa do Flamengo, ele fez uma cirurgia, ele ainda não voltou, não tem ainda uma previsão exata para ele retornar. Nós temos o Bill também. Se eu falar aqui da base, eu vou me estender muito. O goleiro Gabriel Batista, eu vou falar mais uma vez, para mim futuramente será goleiro de seleção brasileira. Ele me lembra muito o Dida, que não jogou no Flamengo, foi um grande goleiro do Brasil. E nós temos outras promessas, inclusive os zagueiros que eu já falei, não vou falar dos que estão em Sião, mas vou falar do Matheus Dantas, vou falar do Patrick, vou falar do Bernardo, vou falar do Rafael. Tem vários jogadores na base que futuramente estarão no time de cima, dando alegrias dentro de campo e lucro fora quando eles forem vendidos. Jonas já viajou para a Arábia Saudita para se apresentar ao Al-Ittihad. O Flamengo negociou por 9 milhões de reais. Porém, ele tem 70% dos direitos econômicos do atleta. Então nós receberemos 6 milhões e 600 mil reais. Não é um valor pouco e também não é muito. Mas paciência, Jonas foi, e nós vamos acreditar também. Se não conseguirmos um volante bom que chegue também para brigar por posição, vamos investir no Hugo Moura, capitão da Copinha, garoto bom de bola, identificado com o Flamengo, não vai pesar nada, já jogou no time de cima e jogou muito bem. Então, se não tivermos um atleta que venha para brigar e não para quantidade de jogadores, vamos ter o nosso Hugo Moura tendo oportunidade no nosso time. Ryan Babel cada vez mais perto da Gávea. É isso aí, nação.
o Flamengo e o Besiktas retomaram as negociações. Segundo a jornalista Gabriela Moreira, do ESPN, o Flamengo oferece 4 milhões de euros. Segundo os sites turcos, o Flamengo oferece 7 milhões de euros. E estaria pegando a maneira do Flamengo pagar. O nosso clube ele pretende dividir em 3 parcelas e o Besiktas quer receber à vista, na assinatura do contrato. Por 4 milhões de euros, acho um excelente negócio, até que seja um pouquinho mais do que isso. 7 milhões de euros é um dinheiro alto para um jogador de 31 anos, porém, o Flamengo ele está visando o resultado dentro de campo e não lucro financeiro, porque nem sempre, se a gente ficar também só pensando em ganhar dinheiro e não ter um time à altura, também não adianta nada, a gente quer títulos. Então, acho que o Flamengo está no caminho certo e está negociando. Quando o Besiktas diz que ofereceu uma renovação de contrato, um aumento para o atleta holandês, isso daí, eu conheço um pouco de futebol, já fui dirigente de clube, time pequeno é verdade, mas já fui dirigente. Quando um clube ele vai se desfazer de um jogador que é ídolo da torcida, ele joga muito para a torcida, para a arquibancada, dizendo, olha, nós estamos tentando aqui segurar o atleta, oferecemos isso, oferecemos aquilo. E, na verdade, como o Besiktas está numa situação delicada, muito fragilizada financeiramente, então ele joga, porque a torcida não está satisfeita com a provável saída do atleta, que é ídolo do clube turco. Então, eu acredito que o Flamengo esteja muito perto de anunciar, inclusive as grandes mídias de televisão já estão dando como muito provável a vinda do Ryan Babel, que conhece o Rio de Janeiro, que passa as férias no Rio de Janeiro e que deseja jogar pelo Flamengo. Inclusive, ele já se despediu dos torcedores turcos, agradecendo e dizendo que ele vai enfrentar uma nova aventura e ele precisa disso. Mas ele é um jogador muito educado e muito querido pela torcida do Besiktas. Então, nação, vamos aguardar. Eu acredito que em pouco tempo ele será anunciado como um grande reforço nosso. E lembrar que em 45 partidas ele fez 15 gols e deu 6 assistências. Ou seja, metade dos gols do Besiktas ele participou, ou concluindo a gol ou dando assistência. Então a gente vê a importância desse jogador. Quer dizer, um jogador que tem um aproveitamento de 50% dos jogos entre gols e assistências é um jogador importante.